segundo vídeo, terminando a nossa degustação com mais 3 cervejas mais encorpadas. Outro charuto, um Guarda do Farm, charuto de Fortaleza média, média forte, que vai harmonizar perfeitamente. Nós estamos começando com uma cerveja que por enquanto sumiu no Brasil, a Chocolate Stout, uma das brejas que eu mais adoro da Brooklyn e que eu acho que quem sou eu? Eu acho que gosto muito de tomar fumando charuto. Então, queria, antes de mais nada, que a gente tomasse e vocês dessem as impressões de vocês. Uma cerveja Stout com chocolate bastante presente. Mário, fala alguma coisinha dessa receita aqui que eu tenho curiosidade também. Espetacular. Ai, meu Deus! Tem mais que chocolate. Obrigado, meu Deus! Como é que é? Passa a receita aí que a gente tem uma curiosidade. Passa a receita aí, porque quer fazer outra. Eu falei no começo, eu não sou a pessoa da receita, gente. Eu sou a bebedora palpitadora, mas pouco produção. Essa eu sei, que é uma receita de 94, pra quem me perguntou aí de datas. Ela é a queridinha do Garrett, assim, das antigas. Ela claramente tem essa nota de chocolate amargo que vem, né? Não é adição, obviamente, né? Mas é bom falar, não é adição. É muito do malte, totalmente do malte, da tosta do malte. Tem essa pegadinha de baunilha, que é super legal, às vezes pra brincar com charutos. Não sou a sommelier dos charutos também, mas é legal pra brincar. E tem esse amadeiradinho de fundo que pra mim, eu falo, é uma cerveja de inverno, né? Uma cerveja sazonal de inverno. Eu falo que pra mim tem gosto de Natal. Tem claramente gosto de Natal, acho que é a maior tradução. Eu peguei claramente um gosto de mel, mas não mel de oxidação, um mel de abelha nobre. Não sei se Melaço. Então, mas é mel de abelha, aquela picânciazinha de mel de abelha delicioso que compõe todo esse conjunto aí de chocolate. Antônio, dá um oi ali, Antônio, dá um oi ali, ó. O Antônio tá roubando a nossa cerveja, olha lá, ó. Só roubei um pouquinho da cerveja. Só um pouquinho da cerveja, mas ó, pega aqui, ó, tem mais aqui, ó, pega um copinho. Não? Tô no whisky. A gente toma cerveja. Uma hora você evolui, vai tomar cerveja também. Boa, hein? Caramba. É incrível. Por que parou de vir no Brasil? O que aconteceu? Na verdade, nessa mudança de importação para produção nacional, e por isso ter acontecido bem num momento de início de pandemia, a gente tem que ser mais cauteloso na decisão de portfólio. Então, eu posso escolher, na verdade, qualquer cerveja do portfólio americano para trazer para o Brasil. Tá. E aí, inicialmente, a ideia era trazer as que são mais populares, né? As que a gente tem um volume já acertado, já são mais conhecidas aqui. Então, a Lager e a Estipa eram as decisões unânimes, não tinha o que discutir. E a partir daí, a gente vai trabalhando o portfólio, entendendo o que pode ser feito mais. Transforma ela numa sazonal, né? Isso, a Black Chocolate Stout é uma sazonal nos Estados Unidos, então ela não é uma linha perene, né? Final de ano? Ela é de frio, né? Ela é a cerveja de inverno. Então, pra gente, no Brasil, ainda a Imperial Stout é um estilo, popular, né? A gente já tá aprendendo a tomar, ainda aprendendo a tomar. Então, ela não é um primeiro momento, mas com certeza ela é um segundo momento. Ela é uma cerveja que, pra quem já toma Brooklyn, pra quem conhece, pra quem já viajou lá, tomou lá, ela é uma das queridas dos brasileiros. Mas ela é um paladar um pouco mais restrito, né? Ela é uma cerveja mais encorpada, uma cerveja que traz um pouco mais de aroma, traz mais sabor. Ela tem quanto de álcool, mano? 10%. 10% de álcool. Para quem procura leveza, não é a cerveja indicada, obviamente. Não. Mas para quem procura um sabor para harmonizar com o charuto, Com certeza. Exatamente. Quem procura para harmonizar com o charuto fica perfeito. Tudo encala muito bom. O teor dela, o melaço também dela combina, pelo menos com o primeiro terço aqui do charuto. Espetacular. Eu brinco que é mais ou menos o seguinte: quando você bebe stout, uma das harmonizações mais comuns de comida com stout é chocolate. Sobremesa, pudim, né, e tal. Sim. E pra mim, num charuto como esse, que é um charuto de Fortaleza média forte, o charuto vira sobremesa.
Porque o charuto traz aquela questão da terra, do sabor, né, da fortaleza, e a chocolate ela complementa, ela envelopa isso, né? E aí a sua boca, né? Exatamente, adocicou a fumaça. Faz toda a Tem que diferença. provar de novo. Gente, esses caras sommelier é outra pegada. Eu sou aqui fumador, né? Esses caras são sommelier, então é outra pegada. O que você achou, então? Cara, o que eu acho legal dessas receitas especificamente é que, né, a gente que já está acostumado com essas stouts, né, não só as New Englands, tem as versões, as IPAs tem as versões modernas, são as New Englands, as stouts também tem uma série de versões modernas. Inclusive a gente vai tomar duas, uma não é stout, mas envelhecidas e tudo mais. Então existe uma série de mundos ali também dentro do mesmo estilo, dentro do mesmo tema, que também tem uma série de variedades. E o legal dela é que é água, malte, lúpulo, levedura, classicão, né? E toda essa característica que a gente falou do mel, do melaço, do chocolate, da torra, da baunilha, tudo isso vem da base de malte. Isso é muito legal dessa cerveja. E mais que tudo, ela é uma Imperial Stout antiga, clássica. Né? É uma Imperial Stout da forma como era feita as Imperial Stouts inglesa, né? 20, 25 anos atrás, esse tipo de coisa. O que é muito legal isso. Porque hoje em dia, a gente vai inclusive tomar uma dessas, que as Imperial Stouts o corpo já é extremamente aveludado, envelhecida, vai vir todas as notas da barrica e da bebida que estavam lá dentro. Essa não. Essa é o malte falando ali e ela tem um final né? Não dá para comparar com as últimas 3 cervejas, as primeiras 3 cervejas que a gente tomou, mas ela tem um final levemente seco. Então é super interessante disso dela, que dentro do mundo de Imperial Stouts é legal esse resgate. Resgatar o clássico. E o legal é que essa breja, ela é uma breja que também pode ser de guarda, né? Tem a questão da quantidade de álcool. O que é uma breja de guarda, gente? Só para vocês entenderem, é aquela cerveja que você pode guardar há anos. Passando inclusive, aspas, eu vou falar uma grande besteira aqui, mas do vencimento dela. Eu tenho cervejas na minha casa com vencimento e que quando você toma hoje e toma quando ela é fresca e você toma depois, é outra cerveja. Você sabe que a legislação brasileira... Eu acho que é um exercício para quem está começando a tomar cerveja super legal, né, para ser feito. Se você olhar, a carbonatação dela é super baixa hoje, mas ela tem outro tipo de pegada na boca, né, do que quando você pega ela fresca, né? Ela muda, é outra cerveja. E a legislação brasileira, ela não obriga a você colocar prazo de validade com cerveja de mais de 10% de álcool. Agora pode ser indeterminado. Determinado. Agora sim. Tanto é que já desde as Oxtaden que você provou, sim, elas são de prazo de validade indeterminado. Elas têm 15% de álcool. Sérgio, sabe a data dessa cerveja? Foi? 2005 e 2006. 2005? Gente, olha aí, ó. A garrafinha que nós estamos tomando. Obrigado, meu Deus! Vai ser feliz! 2005! Essa daqui. Meu Deus! Por isso que isso aqui tá outra. Por isso tá complexo. Esse mel com certeza vem. Esse mel é uma oxidação bem-vinda, né? Porque tem oxidação que estraga a cerveja e oxidação que contribui com a complexidade da cerveja. Essa contribuiu. Já que vocês estão falando de oxidação, deixa eu fazer uma dúvida aqui, abrindo aqui para vocês cervejeiros que só manjam muito, né? Às vezes você pega aquela cerveja na lata, principalmente, que você sente o sabor da lata. Você sente o gosto de moeda. Gosto de moeda! Eu nunca coloquei uma moeda na boca, vou fazer o teste. Corrimão. André, perfeito. Conta aí pra mim. Por que às vezes você pega a cerveja e você sente o gosto da moeda? Se deve muito à oxidação, né? Oxidação. Negativo. Negativo. O ponto negativo de uma oxidação excessiva é o gosto de papelão, papel molhado e moeda, para quem já experimentou. O Vitor pode falar muito bem disso também. Ele chupa moeda todo dia. Mas como é um sommelier e também faz cervejas de guardas e tal, é comum, né, uma oxidação, assim, de pegar cerveja que está muito tempo mal armazenada também. As cervejas também não são adequadas para guarda, com oxidação, com gosto de metálico. E como é que nós estamos vivendo esse mundo da cerveja, sendo que existe uma falta de vidro natural e as cervejarias estão caminhando. Está muito difícil. Estão caminhando para a maioria das cervejas serem de lata. Como é que vocês, cervejeiros de cervejarias que normalmente não são pasteurizadas,
e por isso precisam ser guardadas geladas, refrigeradas e tal. Como é que vocês estão vendo? Porque a gente tomou algumas ali da Brooklyn que já são pasteurizadas, e aí facilita todo o processo de guarda, de você colocar na geladeira quando você tem interesse, e aí ajuda muito nesse processo de quem não é um aficionado por cerveja. E quem vem tomar aqui na Caruso tem lá as suas cervejas lá guardadas e eles vão colocando na geladeira conforme o guardeiro demanda. Como é que vocês estão vendo isso? Eu tem pra defender. Karen, como é que você vê isso? Você que é da Luva. É que na verdade a produção de vidro é limitada. Ela é limitada, a capacidade das fábricas brasileiras, que são 3 apenas, é limitada a produção delas. Então hoje elas já rodam 24 horas. Para você aumentar a produção de vidro no Brasil, eles teriam que colocar mais fornos. É um investimento de 500 milhões para um forno, uma outra unidade e tal. Então, no Brasil está limitado à capacidade das indústrias nacionais. Mas como é que isso impacta na cervejaria? Eu quero dizer, para vocês faz diferente? Tirando o preço. Então assim, eles... Porque é mais caro? Não, eles... Eles determinam o preço. Né? A cerveja de vidro, as empresas que fabricam determinam o preço. Só que lata, por causa da pandemia, também faltou. Faltou? Então assim, muita cervejaria... Faltou papelão, faltou tudo. Então as cervejarias migraram parte das suas produções para lata, para PET. A gente não usa PET, mas migraram para PET também. O PET é mais fácil de você produzir, de ter. Qualquer indústria sopra. O PET que você está falando é o PET tipo Growly? Não, também. O barril. Só que envasado. O litro. A gente não invasa. Então você acaba escolhendo o tipo de embalagem para você fornecer sua cerveja conforme disponibilidade. Então hoje, se a gente quiser aumentar a produção, venda de garrafa de 500 ml, está limitado. Você começa a migrar algumas coisas para lata, distribuir teu portfólio de embalagem. Mas eu vou fazer minha defesa. Você, Mari, mas eu falo uma coisa. Impacta no sabor? Eu falo uma coisa. Cerveja para cervejeiro, geladeira de cervejeiro, hoje em dia é lata. A gente defende muito lata, não só por essa questão de mercado agora, né? Que a gente realmente tem uma dificuldade com vidro hoje no Brasil, mas porque é a melhor conservação para o líquido. É a melhor conservação. De novo. Se não tem incidência de luz. Não tem incidência de luz, você tem menos oxigênio, de espaço de ar mesmo. É diferente do que você tem. Você tem dentro da lata, do que você tem dentro do vidro. Onde o cara guarda num lugar que tem muita luz. Não, e pra guardar, pra transportar, pra não ter nenhum tipo de problema de quebra de vidro, machucar alguém, pra você empilhar isso, colocar na geladeira, é tudo mais prático e é tudo melhor do produto em si, né? Como líquido é muito melhor. Então essa convenção que existe no mercado, que cerveja de garrafa é melhor do que de lata, é uma mera questão de percepção de valor. Mera questão de percepção de valor. Na verdade, assim, você pode ter cervejas em lata, que tem todos esses benefícios que a Mari comentou, só que elas podem ser ruins também, muito ruins. Cerveja em lata não é sinônimo de qualidade. Claro. Né? Um invase bom, ele vai falar muito mais, quando eu falo invase, as invasadoras, o processo de invase e tudo mais, e todo o processo produtivo para trás. Isso ele fala muito mais sobre a oxidação, que é a ponte com a oxidação, né? Então, o gosto metálico, o gosto de oxidação, você conhece bem, né? Não é o gosto metálico, no teu caso é o gosto da moeda. Da moeda. Moeda, eu adorei, André. Gosto de moeda. Ele não vem da embalagem em si, ele vem do processo de invase. Então você pode ter a cerveja em lata mal envasada, que vai ter os mesmos problemas, ou a cerveja em garrafa mal envasada, que também vai ter os mesmos problemas. De fato, a lata tem os seus benefícios, inúmeros. Ainda mais no Brasil, que lata é quase 100% reciclável. Isso já é um belíssimo ponto positivo. Só aí já é, né? Nossa. Custo de transporte, custo de armazenamento, muito mais baixo. O custo da própria lata é mais barata do que a garrafa, pela mesma quantidade de ml envasado.
Então você tem uma série de outros benefícios e essa questão, acho que do headspace ali, né? Que quando a gente fala headspace é o gargalo. O espaço. A garrafa tem um gargalinho, enquanto que a lata não tem esse gargalo. A lata a gente enche até a boca ali, até transbordar e crava. Quando você crava, sai inclusive para fora. Uma boa envasadora de garrafas, ela faz o mesmo efeito, né? Então você pode fazer um bom invase de garrafa sem qualquer problema. A lata, nesse quesito, ela é um pouquinho mais fácil e as envasadoras boas de lata também são mais baratas do que as envasadoras boas de garrafa. Então você tem todos esses benefícios ali e essa questão de restrição de oferta hoje tem sido uma facilitadora. A questão do rótulo também influencia para vocês, cervejeiros, que aquele rótulo Schirink... Mas ainda a questão de garrafa, Sérgio, é o seguinte, existe uma questão de estratégia e marketing envolvida nesse contexto, tá? A lata, você encontra uma rejeição absurda no meio de novos entrantes. Acha que é produto industrializado. O cara que não conhece. Se você colocar no interior, por exemplo, lá na minha cidadezinha lá de Piracaia, você tem uma lata e uma garrafa. A mesma cerveja. 99% das pessoas vão pegar a garrafa. É mesmo. Então é você saber direcionar o teu marketing para o teu público. Você tem um público que eu chamo de entry level, tá? Que são novos entrantes. Se teu público é esse, garrafa é teu negócio. Aí é uma questão de marketing, de mercado. Se você já está atendendo um público já experimentado, que conhece os benefícios de uma lata, bacana, então vai que vai. Por exemplo, hoje a gente está na Synergy ousando. Nós temos já uma linha de cerveja de guarda, que até esse ano a gente vai usar uma com 3 anos de guarda, fazendo blend com outras mais jovens, que originalmente foi na garrafa, de 500 ml, e agora a gente vai fazer 100% dessa linha na lata. Na lata. Legal. Então... Não, é porque existe no mercado essa questão, né? O pessoal fala, a lata ela dá sabor. Engraçado que eu não consigo entender dessa forma. No final, a lata fica um pouco mais diferente se fosse na garrafa. Acho que é uma inverdade. É uma verdade, né? Mas eu tenho vários amigos que falam, prefiro garrafa porque lata deixa no final um gostinho até de moeda, ou qualquer outro gostinho. Mas é oxidação, não é por conta da... Não, mas tem outra é um problema de guarda, um problema de temperatura. Nas cervejas pretas, barbeiragem do cervejeiro, tá? Pra deixar aquela espuma bonita, aquela bege quase marrom, normalmente existe um malte chamado tostado, torrado, que é o último na escala do negócio, e o pessoal, para deixar a espuma bonita, abusa. E quando você abusa, passa do threshold máximo no negócio, ele vai dar um metálico pesado. Tá. Agora você falou uma coisa que pra mim eu acho que vale antes da gente entrar nas outras duas finais, a gente dar uma pausazinha, até porque a gente já tá fumando pra caramba aqui. Existe uma técnica das cervejarias, eu queria que alguém explicasse pra mim, que é a inserção da espuma via gás. É usual, não é usual, é legal, não é legal, faz diferença na breja, não faz diferença na breja? Como é que isso funciona para vocês? Vandrão. Você é o cara, fala lá. Como é que você vê essa questão? Bom, acho que tem duas coisas aí, né? Uma talvez seja nitrogênio na hora de fazer a extração da cerveja. Isso é muito legal. Isso é muito legal, tá? Normalmente tem cervejas que são feitas visando esse modo de extração, né? Que você tira um colorinho um pouco mais denso, né? O nitrogênio ele se dissolve melhor no líquido. Menos melhor. Menos melhor foi legal, porque melhor, né? Porque ele não dissolve. Ele faz parte da solução ali, né? Mas na hora que você serve, né? Ele cria esse efeito de borbulhamento e esse colorinho fica perfeito. Isso é muito legal. Óbvio, né? Igual no caso da lata e garrafa, tem o seu cobertor curto, né? Então você precisa ter uma linha que aceite de fato esse tipo de mistura, né? O seu serviço ali também tem que ser específico, às vezes você precisa de um misturador, às vezes precisa de um cilindro específico só para esse tipo de gás, né? Mas no quesito de produto, principalmente se você está tomando stout, fica muito legal. O corpo da cerveja ele ganha uma complexidade. Já numa New England IPA, por exemplo, é óbvio, isso virou... Todo bar que tem câmara fria já tem uma mistura de nitrogênio que normalmente faz 70-30, 70 nitrogênio, 30 CO2. A questão é, o que o nitrogênio faz? Ele rouba as bolinhas, tá? CO2 lá dentro, envolta com uma camadinha finíssima de proteína.
Ele rouba essa proteína e leva lá para a espuma, por isso que essa espuma fica densa. Tá. Numa New England IPA, por exemplo, se o cara abusa dessa mistura, vai ficar uma espuma linda. Só que além de roubar um pouquinho do corpo, e numa New England você precisa de corpo, né? A sucosidade Tá vem tudo daí. dissolvido ali, né? Existe alguns que falam que roubam aroma também. Tá? Então eu sou do partidário que rouba uma carga de aroma bastante interessante. Então você está querendo me dizer que a injeção do gás, do nitrogênio, seria melhor para aquelas cervejas mais carregadas no sabor, mais escuras, mais maltadas, mais alcoólicas. Quando você tem uma carga que nem uma New England IPA, só para todo mundo saber, ela vai 3 vezes mais lúpulo, tá, do que uma IPA clássica. Tá. Por isso justifica-se o preço. Tá. 70% do custo de insumo de uma New England é lúpulo, em média. Tá? Então você coloca lúpulo pra cacete lá, não posso falar que posso? Pode. Aí depois o cara erra na mistura, puxa tudo pra cima, condensa na espuma e acaba rouba aroma. Onde fica o aroma, né? Só que dá uma sensação também Dá uma sensação, de cremosidade a maior. textura, o que rouba do corpo já vem com a textura, né? Então, ou seja, na média tá legal. O pessoal que quer tomar com um colarinho gostoso, bonito, compacto, melhora até a formação de espuma nativa. Então tá tudo certo. Mas tem aqueles bebedores que julgam a cerveja só pelo aroma. O aroma aponta 90% da cerveja. O cara pega assim... Ah, mas não tá com aroma muito. A cerveja pode estar fantástica na boca, mas com aroma não tá muito legal. Esse é um cacuete horrível que hoje... E tem cacuete de cor também. Eu já vi avaliações no Antep, por exemplo, eu sou um cara que critico muito a utilização do Antep. Eu não gosto. Que o cara simplesmente ele para a avaliação na cor. Ele dá uma nota 1 numa cerveja que tem média 4, porque ele não considerou a cor adequada ao estilo. Como se a tivesse cerveja maravilhosa. Ou seja, Às vezes tá dentro do estilo ainda. não, existe uma camada gigantesca de beer chatos, beer snobs e tal. Isso existe, sempre vai existir. Mas o charuto também tem, meu querido. Eu brinco o seguinte, tem muito sommelier para pouco charuto, e muito sommelier para pouca bebida. Então hoje no nosso mercado, infelizmente, você tem aquele cara que pega o charuto e fala, não, porque esse charuto, no sabor e tal, se você tirar a linha, ele não sabe nem que charuto é. Então se você fizer o teste cego na cerveja, é a mesma coisa, ele não vai saber nem o estilo da cerveja. Exato. Então, mas ele manda pau na cerveja porque ele acha que a cerveja tá fora do estilo, porque o sabor não veio. E pra gente é muito legal. E a ideia do nosso bate-papo hoje é, de repente, chamar atenção pra isso, porque nós estamos tomando aqui uma cerveja de quase 10 anos, fantástica, mais de 10 anos, 15 anos. Isso é uma coisa espetacular. Fantástico. E assim, mas não tem espuma. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Quer dizer, pra que corpo, pra que espuma, pra que esse sabor explode na boca, né? Então isso faz diferença. Quando ela falou 2005, eu como? 16 Você acha que eu roubei uma garrafinha? Que eu vou Seremos embora? agraciados com ela? Então, gente, obrigado. Nós estamos aqui terminando o nosso primeiro terço do charuto com uma Black Chocolate Stout da Brooklyn. Sensacional. Sou suspeito, mas é sensacional. E daqui a pouco nós vamos para uma Barley Wine envelhecida em barril. Show de bola. E uma outra Stout, também envelhecida em barril, que aí deixa pra lá. Vou provar e vocês vão ficar sabendo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, segundo terço do charuto, e agora, gente? É pra chorar, ajoelhado, porque nós estamos aqui com uma cerveja chamada, normalmente a gente chama de Ghost. É uma cerveja que dificilmente vem pro Brasil, uma cerveja envelhecida em barril de conhaque, uma Barley Wine, que pelo amor de Deus, só pela cor dela já começa a chorar. Mari, fala um pouquinho dessa breja. Eu vou ter que voltar um pouco nas histórias das Ghosts pra gente explicar, né? Saúde! Saúde. Meu Deus! De onde surgiram e por que elas chamam assim, né? A gente vai, depois dessa, experimentar a origem dessa história das Ghosts, mas vamos tentar encurtar a história, a gente já coloca as duas histórias juntas. O cervejeiro
o Garrett Oliver da Brooklyn, ele é chefe de cozinha também, né? Ele não gosta de ser intitulado assim, mas ele também é. E ele adora fazer harmonização. Ele é o autor do livro, referência de harmonização de comida com cervejas. Então ele começou isso no mundo. Então ele, nesse costume de fazer muitos jantares harmonizados com as cervejas da Brooklyn, ele tinha ali o portfólio básico e ele ficou pensando, por que não trazer coisas diferentes, né? Nas diversas experiências de comida, quero trazer outras coisas aqui para esses jantares. Então ele decidiu, contando só para os 2 CEOs da Brooklyn, que ele queria fazer alguns experimentos dentro da cervejaria, mas eles não contaram isso para ninguém. Ele fez e pegou uns barris de bebidas diferentes e decidiu ali por produzir algumas cervejas, deixar envelhecendo sem ninguém saber, escondida na cervejaria. Isso é fato, não é mito. E aí ele fez uma primeira cerveja, deixou lá envelhecendo por algum tempo e levou para um primeiro jantar harmonizado. A partir desse dia as pessoas começaram a sair, pessoas que tinham ido nesse jantar, pessoas que ouviam falar sobre a cerveja que foi servida, iam na cervejaria pedindo a cerveja. Eu quero aquela cerveja envelhecida. E todo mundo na cervejaria, não, essa cerveja não existe. Não existia. Ninguém sabia. Por isso, daí nasceu o nome Ghost, um fantasma, né? Ninguém sabia. Todo mundo falava, não, essa cerveja não existe. Não, isso não é da Brooklyn, isso não foi feito. E ficou esse mito por algum tempo. E aí, a partir daí, ele percebeu que tinha uma procura por esse tipo de cerveja, que era um negócio interessante de se fazer para colocar em linha, e ele decidiu que a cada quarter, né, a cada 3 meses do ano, ele ia fazer uma dessas cervejas que ele já estava trabalhando ali às escondidas e ia colocar isso pro mercado. Óbvio que em garrafas limitadas, né, porque ele fazia um lote ali para brincar. Então ele colocava na garrafa de 750 e colocava isso pro mercado, um lote bem pequenininho. Então por isso que você comentou que essa cerveja não é comercializada, mas elas são comercializadas, foram comercializadas ano a ano, assim, em pouquíssima quantidade, baixíssima quantidade, e eram sempre diferentes e nunca repetidas, né? Receitas nunca repetidas, elas eram feitas uma vez e nunca mais feitas. Essa que a gente está provando agora é uma Barley Wine. Ele fez essa, eu acho, 2000 vou chutar 2006, fez o que a gente falou, né? 2006, que ela é bem antiga, ela é tão das antigas que ela não tem nem data, porque as outras com o tempo vieram com a data marcada. E a gente tá triste por causa disso. A gente tá muito triste, a gente tá triste, chateado. E ele fez essa Barley Wine e ela foi comercializada, que é a Hand & Seal. E depois ele pegou a Hand & Seal, que já era comercializada, tinha um pedaço do lote que ele reservou e colocou em barril de conhaque. Que essa nunca foi comercializada, que é essa aqui, que o rótulo até pode ser encontrado, né, em algum lugar, alguém que tenha guardado em algum momento, mas essa com esse colarinho foi uma versão da Barley Wine, que a Hand & Seal naturalmente era em Bourbon. Essa ele separou e colocou em barril de conhaque. E essa nunca foi comercializada. Então essa é só para os bebedores profissionais. Obrigado, meu Deus! Isso no Double Barrel, né, cara? Obrigado, meu Deus, tá tudo certo, a gente tá tomando. O conhaque, sabe o conhaque? Esse eu não sei, de verdade. O Bourbon que era usado na original e o Bourbon que é usado na próxima que a gente vai provar, eu sei qual é o Bourbon. Essa do conhaque, como é uma versão super limitada, realmente inexistente, eu não sei. Brooklyn. O que vocês acharam da breja? Conta aí, André. Cerveja maravilhosa, bem maltada, o caráter do conhaque vem também em primeiro plano. Eu diria que é a percepção de álcool bem contida, a gente chama de álcool fantasma, o álcool bem que não aparece. Muito gostosa, eu tô aqui do lado do Luiz também, que adorou também, que ele não tinha tomado uma Barley Wine, é uma experiência incrível, recomendo, principalmente fumando um charutinho. Isso aqui é uma explosão de sabor, pena que você não pode toda hora beber essa daí, né? Quase nunca, pelo menos. Na verdade, nunca mais, né? Nunca mais, hoje provavelmente nunca mais, aí tá sendo super gostoso. Conta aí pra mim, o que você achou? Eu gosto muito de malte, né? Então pra mim, nossa, caiu aqui que nem uma luva, harmonizou perfeitamente, o charuto mais potente e ela é complexa, né? Ela é super complexa, traz notas. Primeiro vem o rum, né?
O conhaque, na verdade, conhaque. Eu também gosto de conhaque. Então primeiro vem o conhaque, aí vem todo o malte, vem essa complexidade, esse... O calor do álcool, ele vem, mas ele não vem proeminente, né? Não. Ele não vem agressivo, né? Não sei se... Acho que é por conta da guarda também, né? Talvez a guarda, que é um dos benefícios, né, da cerveja. Quando você deixa a cerveja um pouco mais tempo, ela arredonda, né? Como o pessoal costuma falar, né? Literalmente. Então ela, pra mim, ela tá... A cor, né? Esse marrom claro, característico da cerveja, da Barley Wine, nossa, pra mim tá sensacional. O que você achou? Então, Acho que não tem nem como explicar, assim, de fato ela é incrível, é uma belíssima cerveja, é muito difícil fazer uma cerveja com tamanha qualidade, ela tá impecável, é maravilhosa, caiu bem com charuto, esse adocicado também é super interessante para harmonização, e vai trazer aí esse melaço, essas notas até de passa, esse tipo de coisa, de ameixa, passa, de banana passa. Tem um gosto de panetone. Fantástica, fantástica. gosto de panetone É quase o Natal. mas eu não gosto de panetone porque vem as frutinhas, não, mentira. Eu acho que não é o panetone das frutinhas, mas aquele sabor da massa do panetone. Aquele sabor, ele casa com essa cerveja, né? Incrível. Seria uma harmonização, talvez, com comida maravilhosa, por semelhança, né? Pegar um panetone, né? No final do ano, com uma cerveja dessa e um charutinho, um Fortaleza Média, sensacional. Por isso que é legal a paciência em guardar uma cerveja dessa. E embora o tempo, já 10, 11 anos, essa cerveja, né? Que 14. Enfim, ela trouxe ainda notas de madeira, não madeira. Notas que a madeira proporciona para a cerveja que não necessariamente é a madeira. Aqui eu consigo ver nitidamente, sentir nitidamente a questão do coco. Sim. É uma queijadinha, uma coisa que isso daí não é do malte, isso é da madeira. Do carvalho, né? Entendeu? Uma queijadinha. Característica do carvalho. Exatamente, ele confere isso para a cerveja. E podemos dizer que aqui as notas de oxidação são menos sensíveis do que da chocolate. Só que elas trouxeram uma espécie de esterificação de banana passa, de ameixa, assim, incrível, muito sutil, ficando abaixo do caráter maltado e dessas características do destilado tão aparentes, mas não estão gritando, e junto com a madeira, ou seja, uma cerveja estupenda. E com o charuto, então, nossa, um charuto estupendo. Aí eu falo pra vocês, é fantástico. Aquela velha rixa, né? Ou seja, as pessoas falam assim hoje, eu só vou fumar um charuto se eu fumar com um vinho do Porto, um destilado, ou um rum, ou sei lá, qualquer outra bebida com característica de destilado. E você pega uma cerveja que consegue trazer essas características. E aí as pessoas que estão acostumadas a tomar aquela cerveja do dia a dia não se dão o direito de provar uma cerveja dessa que é para tomar joelhada. Para mim, que nunca tomei essa cerveja a primeira vez, gente, só posso agradecer. Primeiro a Mari, a Brooklyn, e segundo a vocês por ter essa companhia e conseguir degustar uma cerveja que case tão legal com o charuto de Fortaleza Média no segundo terço, que já vem com um corpo um pouco maior e que não atropela, nem a cerveja atropela o charuto, nem o charuto atropela a cerveja. Nossa, só agradecer. E não podemos deixar de citar que Barley Wine, traduzindo, é o vinho de cevada. Vinho de cevada, Barley perfeito. Wine. Existem várias cervejas Barley Wine no mercado que vale você provar, já que você não vai ter acesso a essa, infelizmente. Mas tem outras muito boas. Obrigado, meu Deus, mas outras muito boas. O mercado brasileiro é feito no Brasil. Mercado brasileiro, exatamente é isso. Provem, faça o teste. Faça essa evolução que a gente está fazendo aqui, né? Indo das cervejas mais leves até as mais profundas. E se dê o direito de degustar uma cerveja que vai te trazer algo diferente. E que de repente pode te agradar ou não. Como existe hoje uma grande leva de cervejas tipo sour, né? E que trazem as mulheres, desculpem as mulheres, mas existem muitas mulheres que bebem, fumam charuto e bebem somente espumante, somente champanhe. Eu gosto só de charuto com champanhe. Gente,
tenta uma sour. Sem dúvida. Traz aí pro teu paladar uma cerveja que tenha essa característica, que traga essa característica também da champanhe, que tenha a questão da borbulha, do palato, né, muito parecido com a questão da champanhe, e se deu o direito, né, de degustar um charuto com algo diferente. A Berliner Weiss, que é um estilo de cerveja ácida de Berlim, ela foi nomeada pelo Napoleão Bonaparte como sendo a champanhe do norte. É mesmo? Ela é a champanhe do norte. Sabe Não que- fui eu, foi o Napoleão. Aquele meio cara. Sabe que eu gosto de fazer serviço de sour em taça de champanhe, em taça de vinho branco. É mesmo? É, porque quando você entrega uma taça assim, né, essa daqui ela tá proposital aqui pra gente sentir mais aroma, mais sabor, pra concentrar. Mas pra quem não toma cerveja, às vezes eu ofereço sour beers em taça de champanhe, porque na taça de champanhe já vem a acidez, já vem, né, o frescor. O serviço é tudo, Né? né? Serviço é tudo. Então não é um afrescuramento não, tá? Na verdade é uma outra forma de você entregar uma cerveja, apresentar ela, que a pessoa vai falar assim, nossa, aqui deve ter um negócio diferente, né? Eu gosto muito em taça de champanhe. Por isso A sour. que eu falo. Isso é uma coisa super legal, que eu acho que a Fala um pouquinho sours mais alto, e porque os senão o pessoal não vai espumantes, escutar, meu querido. as sours e os espumantes de modo geral, elas fazem um efeito de corte no charuto super fantástico. Ainda que a cerveja não tenha acidez, ela tem uma nota vínica no aroma fantástica. Fantástico. E é muito legal que as sours e os espumantes, de modo geral, eles fazem esse efeito de corte, principalmente no segundo terço do charuto. Então é muito legal, a harmonização por contraste, que é fantástica sempre no segundo terço. E essas bebidas, né, o espumante, as sours, para todo mundo, né? É uma cerveja mais do que tudo democrática e essas notas vínicas, essa acidez, não no caso da cerveja, mas das Berliner Weisses, inclusive várias outras, ela complementa e ela faz esse efeito de limpeza na boca, chama o próximo gole e nesse caso aqui esse maltado, esse caramelo também faz uma harmonização assim elegantérrima, assim, é incrível. Perfeito. Sensacional. Sem dúvida alguma. Potência com muito equilíbrio, né? Potência com equilíbrio, eu acho que é a tradução. Ela preenche a boca, né? Eu acho que você tem que fazer, inclusive, a degustação dessa cerveja, no caso uma cerveja como essa, você fumando primeiro sem a cerveja, para entender o sabor da cerveja. Aí você pega a cerveja, coloca na boca, dá aquela chacoalhada, como a gente brinca, né? Ou seja, tenta trazer o sabor dentro da boca e aí você fuma. Você vai ver que a tua experiência com o charuto muda. É outra experiência. E eu acho que as pessoas precisam se dar ao direito, como eu falei, de fazer isso. Então, gente, nós vamos parar aqui, terminar a nossa breja e nós vamos para uma final que, pelo amor de Deus, o último terço, e vamos ser felizes. Vem com a gente aí, daqui a pouco a gente volta. E aí, gente, estamos voltando aqui, ó, último terço no charuto. O charuto já está dando um corpo um pouquinho maior e nós vamos agora para uma Russian Imperial Stout envelhecida em barril, uma Black Ops, que inclusive você pode consumir aqui na Caruso. Então nós vamos abrir. E obrigado, meu Deus. Estamos aqui, vamos servir e a gente já vai falar sobre ela. Todo mundo servido, Black Ops 2014. Meu Deus, que coisa deliciosa no aroma. Nossa senhora, tô louco pra provar. Mari, conta um pouquinho mais pra gente dessa breja. Eu me antecipei na história, né? Afinal, a gente começou com uma Ghost já antes, mas essa aqui é a mãe das Ghosts. Ela foi a primeira cerveja que o Garrett fez escondida na cervejaria. E pela história toda que eu contei, ela tem a explicação desse nome, né? Que nos Estados Unidos, Black Ops são as Black Operations, que eram as operações americanas escondidas do governo. Então era mais ou menos por isso que nasceu a Black Ops, porque ela foi uma operação escondida de todo mundo da cervejaria. Ninguém sabia que ela estava sendo feita, né? Então ela foi pra rua não, né? Pra mesa do pessoal para fazer a harmonização nos jantares. E
E ela fez tanto sucesso que ela deu origem à linha das Loches, né? Que vieram, como eu falei, a cada 3 meses. Mas ela foi uma das poucas, uma das 3 únicas que se mantiveram ano a ano, sendo produzidas. Ela é uma Imperial Stout, como o Sérgio já falou. Ela fica envelhecida em barril de Bourbon. Nesse caso aqui, nosso é o Woodford Reserve. Para os curiosos que querem saber qual é o Bourbon, ela passa 6 meses no barril de Bourbon e ela tem refermentação na garrafa com levedura de champanhe, que diferente da anterior, a gente vê que ela tem um pouquinho mais de carbonatação, no nosso caso aqui um pouco menos porque ela já passou bastante tempo, né, na garrafa, mas ela tem essa levedura de champanhe que vai trazer um pouco mais de carbonatação, uma elegância no copo. E acho que a gente vai ser feliz nesse último terço. Vai ser feliz, olha aí, ó. O que você achou? Cara. Ela traz esse bourbon também. Eu sempre busco, como eu sabia que tinha na garrafa, eu busco ele primeiro. E ele vem bem macio. Que é uma ótima dica para você que é cervejeiro, gosta de cerveja e quer tomar cerveja com charuto, é ler o rótulo. Sim. Leia o rótulo, porque facilita você identificar aqueles aromas que você às vezes não tem referência, ou aquele sabor que você não tem referência, e quando você lê o rótulo ajuda a você fazer a ligação, não é isso? Com certeza. Ele vem delicado, muito bem inserido. Mais presente. Mas muito bem inserido, delicado. Notas de malte. Eu aqui eu sinto mais a madeira do que... Mais do que a anterior. Mais do que a anterior. É que a anterior ela era mais madeira, um pouquinho antiga, daquele... a madeira estava mais macia. Exato. Tem um spicezinho no meio. É um spice, Aqui a madeira já é mais presente. Porque conhaque normalmente é envelhecido em barricas mais antigas de fato. Então normalmente é segundo, terceiro, quarto uso da barrica e tudo mais. Aqui e mais tempo de contato. E o legal do Bourbon, e acho que até o Woodford é um desses exemplos, que é no mínimo 3 anos de envelhecimento, normalmente fica por ali, 3 a 4 anos de envelhecimento, os mais básicos, e eles não podem reutilizar. Barrica Isso jovem, é fantástico, e é barrica nova, Não sempre a pode barrica nova, recém-tostada, nunca foi utilizada, e as destilarias de Bourbon não podem reutilizar. E aí isso é fantástico porque isso abastece o mercado de todas as outras bebidas do mundo. A gente ama produtor de Bourbon. Resumidamente é isso. Perfeito. Resumidamente, né? E aí, com certeza absoluta, esse aqui é o segundo uso da barrica. Então ela vai entregar ali mais madeira e madeira, de fato, né? Não é tantas notas de oxidação no interior e tal. Entrega madeira, de fato. E é uma muito cerveja legal. que apesar de você ter um corpo alcoólico maior, você quanto tem hoje? Quanto tem essa? 11%. Quanto? 11,6%. 11%. E ela tem um corpo forte, legal, assim, eu acho médio. Você não consegue perceber isso. Talvez eu acho que o envelhecimento nem ajudou nesse processo. Claro, com certeza. Você sente o aquecimento alcoólico, mas não a agressividade do álcool. Não a agressividade do álcool. Então isso, putz, no charuto... Mas o que me chamou a atenção foi o frescor. Então eu acho que muito se deve à presença do Bourbon e sobretudo do Carvalho também, que está em primeiro plano, Carvalho americano, né? Carvalho americano, diferente do Carvalho francês. E eu senti também o corpo dela mais leve do que a Ghost. Que isso também veio muito bem nesse momento aqui de finalizar com chave de ouro, uma cerveja mais, um buquê mais aberto. E você, Claudio, o que você achou da... Essa é a 6ª cerveja nossa, né? Eu não tô achando muita coisa nova. Começo a ter certeza das coisas. Mas, na realidade é uma cerveja que traz uma nota de jovialidade. Eu considero ela tá com 6 anos, né? 6, 7 anos. 7 anos. Ela tá numa curva, toda cerveja tem uma curva, tá? Essa cerveja, como ela não trouxe, ela já tem idade para trazer notas de oxidação, mas não trouxe. E ela trouxe uma leve complexidade, mas suave. E ela trouxe a jovialidade da madeira de uma forma 100% equilibrada com o contexto. Então, eu acho que ela está numa curva de envelhecimento, ela está assim no ápice da, assim, ela é
um senhor de 50 anos. Obrigado pela partilha. Que quase nos toca, né? Tamo junto. Então, tá no ápice da jovialidade, não é uma coisa que não traz oxidações evidentes e traz um pouco de jovialidade. Eu acho que encontrou ali. E com o charuto, Claudinho, o que você achou? Nesse terceiro terço que agora eu cheguei, quase junto. Desculpa aí. Só ficando bom. A potência de tosta dela, que é evidente, a madeira em si, eu acho que trouxe uma harmonização para esse terceiro terço. Harmonizou. Ela não briga, potências equilibradas, tosta alta. Então agora tá perfeito. Eu acho que quem deixou ela pro final, parabéns, o César Mário, o Sérgio, parabéns, acertamos o terceiro terço desse segundo bloco nosso. Perfeito. Luiz. Tudo perfeito, faço das palavras dele. É de chorar, né? É de chorar. Como eu falo, é de chorar, obrigado, né? É de chorar. Também não. Muito bom, harmoniza perfeitamente. Isso é bom até pra quebrar alguns paradigmas que muita gente deixa, eu não vou harmonizar com cerveja, vou harmonizar uma bebida menor. Exato, uma bebida menor, vou harmonizar com outra coisa, com uísque, com qualquer outra coisa. Não, cerveja dá pra harmonizar muito bem, e muito bem mesmo, com charuto. Fica uma coisa assim, sensacional, perfeito. E vale cada bebida, cada gole que você dá. Cada ml, cada ml, exatamente. Cada ml, Conta pra mim o que você achou, pra fechar aqui, a gente terminar de tomar e finalizar o nosso charutinho. Finalizar agora? Agora, finalizar. Eu fico muito feliz de ver você como primeira experiência ali na cerveja, o charuto e tal, chegar nessa conclusão que é muito legal. Deixar a cerveja esquentar também potencializa também os aromas, né? Então um serviço bem bacana de uma cerveja bem feita, cara. Casa tudo ali, né, Sérgio? Putz. E é muito gostoso ver cervejas bem executadas, uma boa companhia. Quer mais o quê? Nada. Por isso que eu sempre brinco. Eu só vim pelos amigos, graças a Deus eu tenho vários, pela cerveja e pelo charuto. Então, gente, vai ser feliz se dê o direito de provar algo diferente, fumar algo com uma cerveja, se dê o direito de experimentar algo diferente e seja feliz. Beijo no coração. Acabamos aqui, vamos terminar nossa cerveja. Saúde, gente. Saúde. Obrigado mais uma vez. Valeu. Abraço. Saúde.